Olá, alunos do Colégio Odécio Luque, tudo bem com vocês? Como é que foi essa semana aí de recesso, tranquilo? Deu tempo de descansar? Deu tempo de colocar as lições que estavam atrasadas em ordem? Espero que sim, hein? Vamos dar continuidade então aos nossos estudos e vamos trabalhar primeiramente com a correção daquela lista de exercícios de função afim que a gente viu lá na aula passada, né? Vimos que função afim também é chamada de função do primeiro grau, é uma função que apresenta a estrutura y é igual a ax mais b, desculpe-me, mais b, né? Então essa aqui era a função afim chamada de função do primeiro grau. Vimos que y era chamado de o que mesmo? Imagem da função. Não era isso? Y era a imagem da função, então os valores que assumia aí o y eram dado denominado como imagem, e o conjunto de todas essas imagens era chamado de conjunto imagem. Por sua vez, os valores de x eram chamados aí de termo independente dentro da nossa função. E b era a constante. A representava o coeficiente angular, né? Ou seja, o quão a minha reta vai estar com um certo ângulo, se isso vai ser maior ou menor. Coeficiente angular. Ok? B, como a gente falou, era o termo independente. Desculpa, D era a constante. Termo independente é x, né? Constante. Belezinha, gente? Em cima dessa parte teórica aqui, ficaram alguns exercícios para a gente resolver. O primeiro exercício trazia uma função e dizia o seguinte: uma função afim é definida por y é igual, vamos escrever ela aqui então, y vai ser igual a 3x mais 2. Essa é a nossa função. Beleza. Nessas condições, determine a imagem do número 3 por essa função. Então, gente, o exercício quer saber a imagem, ou seja, ele quer saber o meu y aqui nessa função, ok? É isso que o exercício quer que nós determinemos. Tá, mas vamos determinar a imagem para qual domínio, né? Para qual termo independente. E aí ele continua, cuja a imagem do número 3 por essa função. Então ele quer saber a imagem do número 3. Ou seja, o domínio, no caso, o x, o termo independente, vai ser o número 3. Então o que a gente tem que fazer? Pegar essa funçãozinha aqui, onde tiver x nela, substituir pelo número 3 e encontrar qual vai ser o valor da minha imagem, do meu y, ok? Então vamos fazer isso. Ó. Y vai ser igual a 3 vezes... Vou colocar o vezes como x aqui. Não, vou colocar o vezes como essa multiplicação mesmo para não confundir, né? E aí o x, onde tem x, eu substituo pelo valor que eu quero que o x assuma aqui, ó, por o domínio, que no caso é 3. 3 vezes 3. E vou somar 2, que é o meu termo independente ali. Então, 3 vezes 3 vai ficar 9. Vamos pular aqui para a célula de baixo. 3 vezes 3 igual a 9, mais 2. 9 mais 2. O meu y, por fim, será 11. Ou seja, a imagem da função, neste caso, é 11, tá? Se eu quisesse determinar este ponto dentro do meu gráfico, a gente ficaria assim, ó. Sempre o primeiro termo que aparece dentro do parênteses representa o termo independente, o domínio, ou, no caso, o x, e o segundo é o y, ok? Então, esse aí é o meu par de coordenadas. Isso aqui é chamado de par de coordenadas. Eu consigo determinar a posição do ponto dentro do gráfico através do par de coordenadas, tá? Então, como ficaria aqui? Qual é o valor de x?
é 3. E qual é o valor de y para quando x é 3? 11, ok? Então, se eu fosse traçar esse ponto, eu viria lá no meu gráfico, colocaria no ponto 3, no eixo x, e no eixo y colocaria o número 11, ok? Então, essa aqui era a nossa questão número 1. Belezinha, turma? Espero que vocês tenham entendido. Caso não, me mandem uma mensagem, um WhatsApp aí, ou um e-mail. E-mail demora um pouquinho mais para responder, mas respondo também, tá? Não deixo de responder nunca. Mas se vocês estiverem com muita pressa, manda lá no WhatsApp, que a resposta é quase instantânea quando eu não estou dormindo. Então essa aqui era a questão 1, tá, gente? Vamos deixar aqui destacado. Questão 1. Questão 1. A questão 2 é semelhante a essa questão 1, mas ela muda um pouquinho, né? Olha o que ela fala. Dada a função afim, definida por... Então vamos escrever a nossa função aqui. Y é igual a menos 5x mais 2. Então essa é a nossa função, perfeito. Determine o número real x. Então agora o que eu quero saber é realmente este número, o número real x. Eu quero saber isso aí, ok? Determine o número real x, cuja imagem por essa função é menos 3. Ou seja, se a imagem é menos 3, o que é menos 3? O y, gente, é menos 3. Então, dessa vez, o exercício nos deu o valor de y, vou destacar aqui em vermelho, e está perguntando para a gente, para y ser menos 3, qual o valor x tem que ter? Qual deve ser o valor de x? Vou deixar de azulzinho aqui o x. Então, o que a gente tem que fazer agora? Ao invés de substituir o x, que nós não sabemos qual é, a gente vai substituir o y por menos 3 e resolver essa questão. Aonde a gente substitui, então? Na função que o exercício nos deu. Então, onde tem y, vamos colocar menos 3. Deixa eu botar minha fonte aqui para o preto. Então, a função era y é igual a menos 5x mais 2. Então, vamos lá, fica menos 3 é igual, ou seja, o y ali é igual a menos 5x mais 2. Perfeito. Nossa, como é que resolve isso agora, professor? Lembra, isso aqui a gente tem que tratar como se fosse uma balança, né? O que eu faço de um lado tem que fazer do outro também. E assim por diante. Então aqui... Calma aí que desconfigurou aqui o trem. Deixa eu só dar um espaço aqui que ele está pensando que é uma fórmula. E não é uma fórmula. 5x mais 2. Calma aí que ele assumiu como fórmula, gente. Tem que tirar o primeiro igual aqui. Menos 3. Apaga tudo. Escrever de novo. Menos 3, que é o valor do y, é igual a menos 5x mais 2. Agora sim. Ele está pegando como fórmula. Deixa eu pegar esse igual. Não é fórmula Excel, meu filho. Isso aqui é x, não é multiplicação. Vamos ver se ele não vai pegar como fórmula agora. Não tem problema, vamos trabalhar sem o igual, para ele não achar que é fórmula. 5x mais 2. Tá. Aqui então tem um igual, tá, gente? Ele não está deixando eu colocar, porque está assumindo como fórmula aqui o Excel. Eu gosto de trabalhar com Excel, mas às vezes ele torna a nossa vida um pouquinho difícil aí, né? Ele está fazendo a conta. Deixa eu escolher outra célula. Menos 3, que é a nossa função, é igual a menos 5x mais 2.
trabalhar aqui em cima. Beleza, gente. Então, deixa eu reescrever isso aqui. Desculpe-me aí a falha técnica. 5x mais 2, tá? Tive uma ideia melhor para trabalhar. Vamos fazer assim, ó. Y é igual. Deixa ele aí. A menos 5x mais 2. Deixa ele aí também. Vou colocar o x em parênteses. Mais 2. Falhas técnicas. Vamos consertar já. Ctrl C, Ctrl V. Então, no lugar do y aqui é menos 3. E aqui, às vezes era mais fácil ter feito no papel, do que ficar apanhando do Excel. Mais 2 permanece. Ele está assumindo como uma igualdade, por isso está deixando eu trabalhar. Bom, vamos substituir direto. Ó. Então aqui fica 3 no y, menos 3, que é igual, e depois do outro lado 5x mais 2. Mas o que vai acontecer? Eu não posso deixar incógnita do mesmo lado do que numeral. Então, como uma balança, eu vou... O que eu tenho que fazer? Olha, para deixar toda de um lado só incógnita e do outro só numeral, eu vou ter que subtrair dos dois lados, do lado do y e do lado do mais 2. Então, de certa forma, é só dizer que o 2 que está somando aqui deste lado passa para o outro lado subtraindo, ok? Então, aqui ficaria menos 2, que é o 2 que veio do outro lado, que vai ficar 5, né? E 5x. Beleza? Então a gente descobriu que menos 5 é igual aí a menos 5x, ok? Então, como a gente vai descobrir o x agora, x vai ser igual, quando ele tá, o número que está multiplicando passa dividindo, né? O número que está multiplicando a incógnita passa dividindo. Então aqui fica... Eita. 5x que estava ali, mas ele apagou, não tem problema. Vai ficar menos 5 dividido por menos 5. Então, menos 5 dividido por menos 5 vai dar 5 positivo, né? Então, a gente vai achar que x vai ser igual a 5 a 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1, né? Então, 1 positivo, porque menos com menos dá mais. Beleza, então a gente achou que para y ser igual a menos 3, o x tem que ser igual a 1. Vamos verificar isso aí? Desculpe aí toda a enrolação com a formatação do programa aqui, tá? Mas a resposta está aí. Vamos verificar? Como a gente verifica? Faz a operação inversa. Ao invés de substituir o y, a gente vai substituir o x. E por qual x? Pelo número 1 que nós encontramos aqui. E qual o valor que ele vai ter que dar para ter certeza que está certo? Menos 3. Se não der isso, algo de errado não está certo, tá? Então vamos fazer isso aí, ó. O y é o que eu quero descobrir. Essa é a prova para a gente ver se o exercício está correto. É igual a menos 5x. E quanto vai ser o x? O x vai ser 1, né? Que nós acabamos de determinar ali. Mais 2, ok? Então vai ficar menos 5 e vezes 1 vai ficar igual a menos 5 mesmo, né? Então fica igual a menos 5 mais 2. Se eu devo 5, pago 2, eu passo a dever 3. Então eu encontro que o meu y, ou seja, a minha imagem, é igual a
3, ok, gente? E aí isso mostra que a gente encontrou a resposta correta e realmente, tá? Então essa aqui é a questão número 2, tá, gente? Essa parte aqui da prova, para ver se estava certo ou não, não era obrigatória no exercício, tá? Vou destacar aquela aqui em vermelho. Eu só fiz para demonstrar aí que realmente o raciocínio estava ok. Perfeito? Prosseguindo, o nosso exercício número 3 tratava de construir aqueles gráficos no plano cartesiano que a gente estava trabalhando, tá? E aí a gente tinha várias funções e foram dados vários domínios. Então o que a gente tinha que fazer? Achar para cada uma das funções qual era aí o domínio e a imagem. O domínio foi dado, então eu tinha que achar a imagem. Depois pegar os pares cartesianos para construir essa imagem aí. Vamos fazer isso, ok? Então o exercício A lá do 3. A nossa função era a seguinte: y é igual a x mais 1. Essa era a nossa função. E aí ele dizia que o nosso domínio era igual a menos 1, ou seja, x vale menos 1, 0, ou seja, x vale 0, 3 e 5, ok? Então eu vou ter que achar o valor da imagem para cada um desses x. Ou seja, eu vou ter que vir, substituir uma vez o x por menos 1 e encontrar o valor de y. Outra vez o x por 0 e encontrar o valor de y. E assim por diante, ok? Eu vou fazer isso aqui no Excel através de uma fórmula, tá? E aí a gente já encontra tudo. Vou colocar minha formulinha aqui, ó. Vamos colocar os valores que eu quero do meu domínio. Vou colocar aqui, ó. Domínio. Domínio é o x. Domínio, então 1, menos 1, 0, 3 e 5. Como eu falei, dá para fazer na mão isso aqui, né? Da mesma forma que a gente estava resolvendo o exercício 1 e 2, a gente resolve isso aqui também na mão, né? Substitui o x no lugar lá e encontra o y, tá? Eu vou fazer aqui para já desenhar o gráfico para a gente. Vamos fazer a imagem. E na parte da imagem eu vou colocar a fórmula para ficar certinho depois do nosso gráfico. Então, esse aqui vai ser igual a esse x, no caso, né? Que o x estou falando que é 1 aqui, mais 1, que é a minha própria função. E aí, então, o que acontece? Menos 1 mais 1 fica 0, tá? Então, aqui, se a gente fosse traçar aquele ponto do gráfico, ficaria como? Aquele que é o par, né? O par ordenado, que representa lá x e y, ficaria como isso aqui, ó, gente? Quando x é menos 1, o meu y vale 0. Então, esse foi o primeiro par ordenado que nós encontramos, que tem que colocar lá no nosso gráfico, tá? Agora, eu vou pegar a formulinha de novo, ó. X, quando x é 0 agora, mais 1. 0 mais 1 é para dar 1. Então, nosso segundo par ordenado agora é 0 e 1. Ou seja, no eixo x eu vou marcar o 0 e no y eu vou marcar o 1. Deixa eu alinhar tudo aqui para a esquerda para ficar igual. Agora, ó, mesma coisa aqui. Quando o meu x vale 3 mais 1, 3 mais 1 é para dar 4, né? Então, de novo, está aqui, ó, meu parzinho ordenado. Esqueci de colocar o parênteses nesse aqui, deixa eu colocar. Meu par ordenado, ou seja, o par que eu vou levar lá no gráfico para estar construindo ele. Ali no anterior era 0 e 1, que apareceu menos aqui, pelo amor de Deus, né? Aí não tem como. E agora, quando x vale 3, o meu y vale 4. Esse é o meu par ordenado. E ele está pegando como soma. Está com fórmula. Deixa eu apagar aqui para tirar essas fórmulas. Eu coloquei fórmula sem querer. Deletar.
e deletar. Eu só quero o par ordenado aqui, é 0 e 1, fecha. Vou tirar o parênteses só para ele não ficar. Aqui é 3 e 4. E agora vamos ver este último. Quando x for 5 mais 1, o y vai ser igual a 6, então, né? Então, esse meu último par ordenado fica como sendo o x 5 e o y 6, ok? Tranquilo, gente? Só para completar aqui, né? O domínio, então, vão ser os valores de x. E a imagem vão ser os valores de y, ok? Perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. Agora é só construir o gráfico. Vai lá, constrói o eixo x, o eixo y, traça de 1 em 1 centímetro aí, pode ser essa escala de 1 em 1 centímetro, marca 1, 2, 3, 4, menos 1 no eixo x, mesma coisa no eixo y, né? Já mostrou aí a construção desse gráfico na aula passada, e traça todos esses pares ordenados. Eu vou fazer isso de forma direta aqui no Excel, vou selecionar essas duas colunas aqui, parte dessas duas colunas, e já vou inserir o meu gráfico, tá? Então, vou escolher o tipo de gráfico aqui, este aqui que já vai trazer a nossa reta, e pronto, ó. Ele trouxe um gráfico aí com 4 pontos. Vamos analisar esses pontos? Qual é este primeiro ponto aqui, ó? Tá vendo que ele traz para mim? Aqui embaixo, ó. Quando eu paro o cursor do mouse aqui, ele mostra série 1, ponto, menos 1. Que era o quê? Quando x valia menos 1, que é o valor que está aqui, ó, o meu y vale 0. Então, foi isso que ele trouxe, ok? Isto mesmo. Menos 1, meu y vale 0. Aí depois o outro ponto. Quando y vale 0, quando x vale 0, meu y vale 1. Outro ponto. Quando o meu x vale 3, o meu y vale 4. Olha ele aqui, ó. Então, 3 no eixo x e 4 no eixo y. Agora esse outro. Quando quando x vale 5, aqui no eixo x, ó, x vale 5, a gente sobe, ó, o y vale 6. E aí a gente tem o nosso gráfico desenhado, ok? Espero que tenha dado para vocês entender, mas tem mais alguns para a gente detalhar. Eu não vou ficar fazendo minuciosamente, como eu expliquei todos, senão a gente vai demorar um tempão aqui, mas a ideia é a mesma, é simplesmente substituir, pegar a função, domínio imagem, substitui e está tudo certo, tá? B, então, ele trazia a seguinte função. Y é igual a x mais 1. Esse era o meu y. E aí ele dizia que o domínio agora, vou colocar aqui o conjunto domínio para a gente não perder, tá? Domínio, ou seja, os valores que x assume agora são menos 2, o que mais? Menos 1, menos entrou depois, menos 1, 1 e 2. Então esse vai ser meu domínio, ok? Este é o meu domínio. Vou copiar isso aqui só para aproveitar as escritas. Mas aí eu vou mudar a forma. Beleza? Esse é o meu domínio. Vamos mudar os valores aqui. Agora aqui é menos 2. O segundo eu quero como sendo... calma aí que eu cortei sem querer. Só queria copiar. Beleza, agora sim. Deixa eu mudar aqui, ó. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Esses são os valores. Só que eu preciso mudar a minha função agora, né? Porque a função é outra. Não é mais y é igual a x mais 1. Agora a função é y é igual a x. Ou seja, o valor que x assumir, y também assume. Então, vamos mudar a minha função. Ó.
y vai ser igual a x. Y vai ser igual a esse. E aí vamos atribuir para todas as outras células também essa funçãozinha aqui. Ó. Então, como y é igual a x, quando x for menos 2, y também é menos 2. Quando y for menos 1, x também é. Quando x for menos 1, y também é. E assim por diante, tá? Então, agora eu vou selecionar, construir os pares ordenados aqui. Ó. Então, fica menos 2 para x e menos 2 para y. Ele somou, subtraiu, né? Que chato. Menos 2 e menos 2. Não vai dar, ele está fazendo a conta. Mas o par ordenado é isso que a gente falou, né? Menos 2, menos 2. Está aqui, né? O par ordenado está já demonstrado aqui os valores de x e y. De novo, vou selecionar as duas colunas e vou inserir o meu gráfico. Ele não trouxe os pontos pelo tipo de gráfico que eu escolhi. Eu vou escolher outro, que eu não gostei deste aqui. Tchau. Vamos pegar com pontos. Esse aqui, ó, porque aí eu enxergo os pontos que eu quero mostrar para vocês. Vou colocar ele aqui, a gente já joga um pouco mais para baixo essa tela para vocês poderem enxergar corretamente o gráfico. Então, olha, ó, quando x vale menos 2 aqui, ó, o y vale menos 2 também, tá? X menos 2, y menos 2. E olha lá, ele mostra para a gente os pontos, menos 2, menos 2. Quando x vale menos 1, meu y vale menos 1 também. Então, está aqui. Quando x vale 1, meu y vale 1 também. Ele está demonstrando aqui. E quando x vale 2, o y vai valer 2 também. Tá? Então, está aí o gráfico para o nosso exercício B de Bosque. Exercício C trazia a seguinte função: y é igual a menos x mais 4, ok? E o conjunto domínio dessa função era menos 5, 3, 5 e 7. Ou seja, esses eram os valores que x ia estar assumindo. Então, tem que determinar os valores de y. Vou copiar aqui só, para eu não precisar escrever de novo. Pronto, pronto, pronto. Vou colocar os valores de x aqui já, tá? Menos 5, 3, 5 e 7. Vou colocar minha funçãozinha aqui. Então, vai ser igual ao quê? Y vai ser igual a menos este aqui mais 4. Ou seja, 5 vezes... menos 5 vezes menos, né, que já estava ali na fórmula, vai ficar mais 5. Mais 4, mais 5 com mais 4, 9. E olha lá, perfeitinho, né? Mesma coisa aqui. Menos, que já traz da minha fórmula, é menos x vezes 3 mais 4, que é da minha fórmula. Então, menos vezes 3 vai dar menos 3. Mais 4, 1. Tá? Agora eu vou copiar a fórmula para ele distribuir automaticamente para as demais aí. E aí está, né? Ó, menos 5 vezes negativo, 5 vezes negativo vai ficar menos 5. Mais 4, menos 1. E aqui, menos 7, né? Porque multiplicou o negativo. Mais 4, menos 3. Então, ele já trouxe para a gente. Vou fazer a seleção aqui e inserir o gráfico. Com pontos. Olha que coisa interessante, gente. Vamos observar o que aconteceu aqui, ó. São pontos importantes a gente observar. Quando a gente observa o exercício anterior, o valor de x era positivo. O que aconteceu com a reta? Era uma reta crescente, né? Ou seja, ela começava num valor menor e ia aumentando. Agora, neste novo exercício, o nosso x é negativo. O que aconteceu com a inclinação da reta? Agora é uma reta decrescente. Ou seja, quando x é positivo, a minha reta é crescente. Assim como a gente viu no exercício A, que tinha uma reta crescente, e no exercício B também a reta era crescente. Agora, no exercício C, o x
assume um valor negativo, então a minha reta passa a ser uma reta decrescente, tá? X positivo, reta crescente. X negativo, reta decrescente. Regrinha aí para a gente prever a inclinação da reta também, tá? Exercício D de Deixa eu te amar. Trazia a equação y é igual a 1 menos 2x. Nossa, inverteu, né, professor? Não é mais uma função afim? É sim, gente. Só inverteu a ordem aqui dos fatores, mas por este motivo a função não deixa de ser uma função afim, tá? Onde tem o x, substitui pelo valor, você vai encontrar a imagem do mesmo jeito. O domínio, aqui neste caso, era menos 1. Cadê o resto? 0, 2 e 4. Perfeito, perfeito, perfeito. Fecha o colchete. Vamos pegar aqui nossos dizeres, só para não escrever de novo. Vamos substituir. Deixa eu colocar os valores do domínio antes de substituir. Menos 1, 0, 2 e 4. E aí, aqui eu vou colocar minha fórmula. Qual que é, então? Igual a 1, que é a própria da função, menos este aqui, no caso, 2 vezes x, né? Menos, deixa eu colocar o 2 que eu esqueci, 2 vezes o x. E ele vai me trazer o valor, né? Menos, com menos dá mais, ou seja, menos 1 vezes 2, e já tinha um valor de negativo, vai ficar positivo. 2 positivo mais 1, 3, tá? E aí a gente vai fazer de novo. 1 menos 2 vezes x vai dar o próprio 1. 2 vezes 0 é 0 mesmo. Então, 0 mais 1 dá 1. Vou estender a fórmula para as demais células. Olha o que aconteceu. Vamos ver se está certo isso aqui. Ó. Menos 2 vezes 2. Vai ficar 4 negativo. Mais 1, 3 negativo. Tá certo? Menos 2 vezes 4. Vai ficar 8. Mais 1, 7 negativo. Tá certo? Então, aqui estão os nossos pares ordenados. Vamos selecionar ele e vamos inserir o nosso gráfico aí. De novo, então, gente, o que aconteceu? X tem um valor negativo. Então, a inclinação da nossa reta está também para baixo. É uma reta decrescente, né? Não uma inclinação, uma reta decrescente aí, ok? A gente consegue prever, então, se é uma reta crescente ou decrescente conforme o valor de x. Qual que é o valor de x aqui, ó? Vamos colocar entre parênteses para vocês verem melhor aqui, ó. Menos 2. Se é menos 2, então é negativo, reta decrescente. Exercício E. Y é igual, a nossa funçãozinha aí, a menos 4x. Ok? Essa era a função. E o domínio, neste caso, trazia quantos? 3 pontos. Não, 4 pontos. Coloquei 4 em todos, né? 0, 1, 3 e 5. Copiar aqui. Perfeitinho, perfeitinho. Vamos colocar o domínio 0, 1, 3 e 5. E vamos colocar a nossa função. Era igual, então, a menos 4 vezes o x. Menos 4 vezes 0 vai dar 0 mesmo, né? Tudo certo. Vamos lá de novo. Menos 4 vezes x, que no caso agora é 1. Então, menos 4 vezes 1 vai dar o próprio menos 4, né? Vamos estender a fórmula aqui. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. E menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Então, temos todos os nossos pares ordenados. Vamos construir o gráfico. Inserir. E aqui está o gráfico. Deixa eu só colocar ele aqui bonitinho. Para a gente não se confundir com os gráficos.
E aí está, né? Percebam que ele pegou só um quadrante do gráfico, tá? A gente está com valores no segundo quadrante aqui do nosso gráfico, do plano cartesiano. Então tá aqui, ó, ponto 0, 0. Então quando x é 0, y é 0, tá aqui. Quando x é 1, y vai ser menos 4. Ele não está pegando, não está mostrando menos 4 aqui, tá? Na nossa divisão. Quando x é 3, o y vale menos 12. Ele está mostrando aqui também. E quando x é 5, o y vale menos 20, tá? Então esse foi o nosso exercício E de elefante. E nosso último exercício é o F aí. Qual era a nossa função? Meio, né? Vou colocar como y é igual a meio x mais 2. Ok? Essa era a nossa função. Nosso domínio agora era... Quais eram os valores? Menos 2, 0, 1 e 4. Vamos lá, fazer toda aquela construção de novo. Menos 2, 0, 1 e 4. Qual vai ser a imagem em cada caso? Y, então, agora é igual a x meio, é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, x dividido por 2 mais 2. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 2, 1 positivo, ok? Vamos fazer de novo a fórmula. X dividido por 2 mais 2. Qualquer coisa dividido por 0 dividido por 2 vai dar 0 mesmo, mais 2, 2. Eu vou estender a fórmula para as demais células aqui. E aí está, né? 1 dividido por 2 vai dar meio, mais 2, 2,5. 4 dividido por 2 vai dar 2, mais 2, 4. Então aqui estão os nossos pares ordenados. Vamos inserir no nosso gráfico com pontos para a gente observar. Olha lá o que aconteceu. Apesar de ser meio x, o valor é positivo. Então, a nossa reta agora ela é uma reta crescente e não mais uma reta decrescente. No gráfico, ó, aqui ele não mostrou os valores negativos aqui, tá aqui embaixo. Ó. Menos 2 no valor de x, meu y ficou 1. Né? 0, meu y ficou 2. 1, meu y ficou 2,5. E 4, meu y ficou 4 também. Tá? Então, gente, essa foi a correção da nossa lista de exercícios. Desculpe os erros lá no início na formulação no Excel aí, tá? Mas espero que vocês tenham entendido todo esse conceito, tenham conseguido captar tudo isso. A aula está gravadinha aí para vocês, a correção está gravadinha aí para vocês também. Espero que vocês tenham entendido, se fizeram à mão esses gráficos perfeito, se fez no Excel também, utilizou essa ferramenta muito útil, também perfeito. O que vale é tentar fazer de alguma forma e entender esse raciocínio, né? Quando a gente pega isso que é manual e joga no Excel, se torna um pouquinho mais interessante ainda. A gente vê a aplicação tecnológica dentro do que nós trabalhamos na matemática. Para esta correção foi isso. A gente vai dar continuidade com esses estudos e até mais, alunos.